Meu nome é Miguel, e por muitos anos eu fui padre. Vivi dentro da Igreja Católica desde os meus 17 anos. Fui coroinha, seminarista e depois sacerdote. Dedicava meus dias aos sacramentos, à missa, às confissões, aos estudos teológicos e à orientação dos fiéis. Mas por mais piedoso que tentasse ser, havia algo dentro de mim. Um vazio. Era como se eu falasse de Deus todos os dias, mas não o conhecesse de verdade. Eu me lembro claramente do dia em que tudo começou a mudar. Era uma tarde comum, e eu estava no escritório paroquial preparando a homilia de domingo. De repente, ouvi alguém bater à porta. Era Antônio, um velho amigo da infância, filho de um sapateiro da vila onde cresci. Não o via há mais de 20 anos. Ele entrou com um sorriso e disse: "Padre Miguel, o senhor se lembra de mim?" Sorri e o abracei. Conversamos sobre a vida, sobre o passado, e então ele, com os olhos brilhando, me contou que havia se convertido. "Miguel, eu fui visitar uma igreja simples, sem luxo, sem imagens, e Deus falou comigo lá." Eu franzi a testa. Sem imagens? Sem missa?" "Como assim, Antônio?" Ele respondeu calmo, mas firme. "É a congregação cristã no Brasil, padre. O senhor precisa ir um dia, só para ver." Eu nunca senti o que senti lá. Na hora, confesso que sorri com ironia. Como um padre formado em teologia, eu via aquilo como ingenuidade. Mas havia algo no olhar dele, algo puro, incontestável. Enquanto ele falava, senti um arrepio, e dentro do meu peito uma voz pequena sussurrou: "Vá." Tentei ignorar, mas aquela palavra não me deixava em paz. Durante dias eu pensava no que ele disse. À noite, antes de dormir, a imagem do seu rosto vinha à minha mente, e junto dela a mesma voz. Vá ver. Lutei contra isso. Eu tinha meu orgulho, minha batina, minha posição. Mas aquele chamado não era humano. Uma semana depois algo aconteceu. Eu estava rezando o rosário sozinho, na capela da paróquia, e no meio da oração minhas palavras travaram. Senti uma presença diferente. Por um instante, tudo ficou em silêncio. E novamente a voz veio, agora mais clara, mais firme. "Miguel, vou te mostrar algo que nunca viste." Eu tremi. Caí de joelhos e chorei sem entender o porquê. No dia seguinte, procurei o endereço que Antônio havia me dado. Era uma pequena congregação, em um bairro simples, uma casinha branca, sem placa chamativa, sem imagens, apenas uma porta de vidro e um letreiro. Congregação Cristã no Brasil. Cheguei cedo, antes do culto começar. Fiquei observando as pessoas entrando em silêncio. Homens de terno, mulheres de véu, todos com semblantes serenos. Não havia música tocando, nem vozes ensaiando. Apenas paz. Sentei-me num dos bancos ao fundo. Não sabia o que esperar. E então começou o culto. O primeiro som foi o de um hino cantado sem instrumentos, sem microfones, sem coral ensaiado. Mas a harmonia parecia celestial. Aquelas vozes simples enchiam o salão como um vento suave, e cada nota parecia atravessar meu coração. Senti os olhos marejarem, e o nó na garganta aumentava. Eu tentava me conter. Afinal, eu era um padre. Mas quando ouvi o verso, "Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste." As lágrimas desceram sozinhas, ali, no meio daquele povo que eu não conhecia. Senti algo que jamais tinha sentido nos meus 20 anos de sacerdócio. A presença viva de Deus. Enquanto eu chorava, uma senhora se aproximou discretamente e me entregou um lenço. Não disse nada, apenas sorriu. E naquele gesto simples, percebi o que estava acontecendo. Deus estava me visitando. Quando terminou o hino, todos se ajoelharam. O silêncio foi absoluto. Nenhuma palavra, nenhum som, só a respiração e, no fundo, o sussurro do Espírito. Naquele momento, percebi que Deus não precisa de barulho para falar. Ele só precisa de um coração quebrantado. Quando o cooperador se levantou para orar, suas palavras eram simples, nada ensaiado, nada decorado. Mas cada frase parecia sair direto do trono do céu. Ele orou assim: "Senhor, às vezes há pessoas aqui dentro que servem há anos, mas ainda não te conheceram de verdade. Que hoje o Senhor mostre quem é com poder e misericórdia." Senti o chão desaparecer debaixo de mim. Era como se ele estivesse falando comigo. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu tentei manter a compostura, mas o Espírito Santo me tomou. E pela primeira vez um padre ficou mudo diante da presença de Deus. Saí dali sem entender o que havia acontecido, mas sabendo que nunca mais seria o mesmo. Voltei para casa em silêncio.
Sentei no sofá, olhei para o crucifixo na parede e disse em voz baixa: Senhor, o que foi isso que senti hoje? E a resposta veio no coração: foi eu, Miguel. Finalmente foi eu. A partir daquele dia comecei a viver uma inquietação santa. Durante as missas, enquanto erguia a hóstia, lembrava do silêncio da congregação. Enquanto o coro cantava os cânticos latinos, lembrava do hino simples, mas cheio de poder. Enquanto a igreja lotava por tradição, lembrava do olhar puro daqueles irmãos que vinham por convicção. E então compreendi. Eu havia falado de Deus a vida inteira, mas só naquele dia eu o ouvi. Voltei à congregação cristã no Brasil no domingo seguinte. Dessa vez, sem o convite do Antônio, sem ninguém saber, eu precisava entender o que tinha acontecido dentro de mim naquele primeiro culto. Parecia que uma parte do céu havia se aberto, e eu, acostumado com os altares dourados e as vestes litúrgicas, queria descobrir o que havia por trás daquela simplicidade que queimava mais forte do que qualquer incenso. Saí cedo da paróquia, ainda de batina, e fui até aquele pequeno templo de paredes brancas. O sol mal nascia, e o ar da manhã trazia uma paz que eu não sabia descrever. O portão estava entreaberto. Entrei devagar, e o primeiro som que ouvi foi o de uma vassoura sendo passada no chão. Uma senhora idosa limpava o salão com tanto zelo que parecia estar adorando com cada movimento. Aproximei-me e perguntei: "A senhora trabalha aqui?" Ela respondeu sorrindo sem parar o movimento da vassoura: "Não, meu irmão. Aqui ninguém trabalha para homem. A gente limpa para Deus." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Limpar para Deus. Quantas vezes eu, dentro da paróquia, via pessoas brigando por cargos, disputando quem ia cantar, quem ia ler. E ali, uma mulher anônima limpava o chão como quem tocava o céu. Senti vontade de ajoelhar e ajudar, mas permaneci quieto, apenas observando. Pouco tempo depois, os primeiros irmãos começaram a chegar. Não havia conversas altas, nem risos espalhafatosos. Cada um entrava, se ajoelhava e ficava em silêncio. Um silêncio vivo. Não era vazio. Era um silêncio que respirava. Um silêncio que falava mais do que muitos sermões que eu já havia pregado. Sentei-me novamente nos bancos do fundo, tentando compreender aquele ambiente. O templo era simples. Bancos de madeira, piso frio, um púlpito de mármore sem ornamentos. Não havia imagens, não havia cruzes nem velas. Apenas uma placa com letras prateadas. Em nome do Senhor Jesus. De início, esse vazio visual me incomodava. Como alguém poderia orar sem olhar para um símbolo, sem uma referência sagrada, sem um ícone que representasse o divino? Mas quanto mais eu observava, mais eu entendia. Deus não precisava ser representado. Ele estava ali. Uma irmã de véu branco abriu o inário. As primeiras notas ecoaram. E novamente senti o mesmo arrepio da semana anterior. As vozes se levantaram, sem microfone, sem palmas, sem coreografia, e mesmo assim o som parecia preencher todos os espaços. Era uma música feita de alma, não de ensaio. Eu olhava ao redor e via homens com os olhos fechados cantando com as mãos cruzadas no peito, mulheres com lágrimas escorrendo discretamente, crianças quietas, em reverência. E tudo aquilo, sem ninguém precisar mandar. Sem regente, sem maestro, sem instrumentos. Apenas o Espírito Santo guiando cada nota. Enquanto o hino terminava, todos se ajoelharam para a oração. O cooperador, um homem simples, de terno gasto e voz calma, iniciou: Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque ainda temos liberdade de entrar na tua casa e sentir a tua presença. Aquela frase soou diferente para mim. Eu nunca tinha ouvido alguém orar agradecendo por sentir a presença de Deus, apenas por cumprir deveres, rituais ou tradições. Ali o relacionamento era pessoal, íntimo, vivo. Durante a oração percebi algo que me desconcertou. Não havia uma reza repetida, não havia um roteiro. Cada palavra parecia nascer no momento, fresca, sincera, ungida. E de repente, o cooperador disse algo que fez meu coração parar por um instante. Senhor, se há aqui alguém que te serve há anos, mas ainda não te conheceu de verdade, mostra-te a ele nesta manhã. Eu gelei, abri os olhos, olhei ao redor, ninguém me encarava. Mas eu sabia, aquela oração era para mim. Senti um peso santo cair sobre mim. Era como se Deus estivesse me olhando direto nos olhos e dizendo:
Miguel, é contigo que eu quero falar. Meu corpo inteiro se arrepiou. As lágrimas vieram sem controle. Aquela paz misturada com temor era algo que eu nunca tinha experimentado em todos os anos de sacerdócio. Não havia incenso, não havia órgão, não havia coro. Mas havia algo infinitamente mais poderoso, a presença real do Espírito Santo. Depois da oração veio a pregação. Um irmão se levantou e abriu a Bíblia ao acaso, sem título, sem tema, sem cronômetro, e começou a falar. A voz dele tremia, mas cada palavra tinha peso. E o que me impressionava é que ele não estava ali para impressionar. Falava como quem recebia instruções do alto, uma por uma. Em certo momento ele disse: Deus fala hoje a um homem que tem carregado um fardo de religiosidade. Ele tem estudado, servido, mas sente que falta algo. O Senhor manda te dizer: eu não quero o teu serviço, quero o teu coração. Foi o bastante. Meu corpo desabou. Chorei sem vergonha, sem controle. Aquelas palavras eram um espelho. Eu, o padre culto e disciplinado, estava sendo despido por Deus dentro de uma pequena igreja sem títulos. Quando o culto terminou, as pessoas se abraçavam em silêncio. Ninguém me julgou. Ninguém me perguntou de onde eu era. Uma irmã apenas se aproximou e disse baixinho: Deus começou uma obra linda na tua vida. Eu mal consegui responder. Saí do templo com os olhos inchados e o coração em chamas. A rua parecia mais viva, o céu parecia mais azul. E tudo o que eu pensava era: o que é isso que estou sentindo? Naquela tarde, fui até a paróquia para celebrar a missa das 17 horas. Mas algo estava diferente. Enquanto eu falava, o Senhor esteja convosco, uma voz dentro de mim dizia: Ele já está contigo. E eu travei. Pela primeira vez esqueci o texto. As palavras sumiram da mente. Olhei para o crucifixo no altar e sussurrei: Senhor, estás mesmo aqui? E o silêncio respondeu mais do que 1000 vozes. Aquele silêncio que eu sentira dentro da congregação, agora estava dentro de mim. E percebi: Deus mora no silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas presença sem ruído. Nos dias seguintes tentei manter a rotina, mas já não conseguia. As músicas pareciam vazias, os rituais automáticos, as rezas repetitivas. Meu coração ansiava por algo puro, algo simples, algo real, como o que senti naquele salão branco. E foi então que entendi. A presença de Deus não se mede pelo tamanho do templo, nem pela pompa da liturgia. Ela se revela onde há humildade, arrependimento e verdade. Naquela semana, ajoelhei no chão do meu quarto e fiz uma oração que nunca esqueci. Senhor, se for da tua vontade, leva-me para onde o teu Espírito habita de verdade. Mesmo que eu precise perder tudo o que conquistei, quero te conhecer. E o Senhor respondeu, não com palavras audíveis, mas com uma certeza no coração: Miguel, estou apenas começando. A partir daí, minha vida começou a ser desmontada, peça por peça, até que eu descobrisse quem eu era fora da batina, fora do altar, fora das tradições. E, acima de tudo, quem Deus era, de verdade. Naquele domingo, o sol ainda nem tinha rompido por completo quando acordei. Era como se algo me chamasse de novo para aquele pequeno templo da congregação cristã no Brasil. Eu tentava me convencer de que não precisava voltar. Afinal, eu era padre e tinha deveres na paróquia. Mas o coração parecia ter ganhado vontade própria. Enquanto vestia a batina, uma inquietação santa tomava conta de mim. Era diferente de tudo que eu já havia sentido antes. E antes que pudesse racionalizar, me vi pegando o ônibus para aquele mesmo bairro humilde. A cada esquina parecia que uma voz dentro de mim sussurrava: hoje eu vou te mostrar mais. Cheguei um pouco atrasado. O culto já havia começado. Do lado de fora ouvi o som das vozes. Aquele canto. Aquele canto. Era puro. Era vivo. Era como o vento passando por dentro da alma. Corri o olhar pela janela e vi o povo em pé, os inários abertos, e percebi que todos cantavam com uma reverência que eu nunca tinha presenciado. Ninguém olhava para o lado. Ninguém exibia emoção exagerada. Era como se todos estivessem diante do trono do próprio Deus. Entrei devagar. Sentei-me no último banco. E quando o som do hino me alcançou por inteiro, eu simplesmente não consegui conter as lágrimas. As vozes se uniam num tom que não era afinado por técnica, mas por coração. E, de repente, percebi algo que me deixou em silêncio. Parecia que o céu havia descido.
As vozes não vinham apenas das bocas humanas, vinham de dentro do espírito. Era como se cada nota atravessasse a pele e tocasse a alma. As palavras daquele cântico pareciam falar diretamente comigo, como se Deus estivesse respondendo às perguntas que eu não ousava fazer em voz alta. O hino dizia algo assim: mesmo cansado, confia no Senhor. Ele não dorme. Ele não tarda, ele é fiel. Fiquei imóvel. Ele é fiel. Quantas vezes eu havia repetido essa frase em sermões, mas sem sentir o peso dela. Naquele momento, cada letra parecia me relembrar tudo o que Deus havia feito e o quanto eu havia tentado substituí-lo por rituais. Meus olhos estavam marejados, meu peito apertado. E então, de repente, aconteceu algo que até hoje me faz estremecer só de lembrar. Enquanto o povo cantava, uma brisa leve atravessou o templo. As janelas estavam fechadas. Não havia vento do lado de fora. Mas dentro parecia soprar o Espírito Santo. Senti algo subir pela minha espinha e as lágrimas começaram a cair mais fortes. Não era emoção, era visitação. De repente comecei a ouvir, não com os ouvidos, mas dentro da alma, uma voz suave. É isso que tu sempre procuraste, Miguel. Eu nunca estive longe. Tu é que te afastaste do simples. Fechei os olhos e pela primeira vez na vida não fiz o sinal da cruz, não recitei nenhuma oração. Apenas chorei. Chorei com o peso de quem descobre que passou anos falando de um Deus que nunca tinha sentido de verdade. O hino terminou, mas o silêncio que veio depois era ainda mais forte. Era um silêncio vivo, como se o próprio Deus estivesse ali, andando entre os bancos, tocando corações, curando feridas, consolando almas. Senti como se o tempo tivesse parado. E naquele instante percebi. A presença de Deus não se anuncia, ela se revela. Enquanto todos ainda estavam de pé, percebi um menino pequeno ao meu lado. Ele não devia ter mais de 7 anos. Cantava com os olhos fechados e uma mãozinha sobre o peito. Eu olhei para ele e pensei, como pode uma criança sentir o que tantos adultos religiosos nunca sentiram? Naquele momento, entendi algo profundo. A presença de Deus não depende de idade, de cargo ou de teologia. Ela vem onde há pureza. Quando o cooperador encerrou o cântico, todos se ajoelharam para orar. Eu hesitei por um segundo. Minha mente de padre me dizia, não ajoelhe aqui. Este não é o teu altar. Mas o coração gritou mais alto, este é o altar que Deus escolheu. E então me ajoelhei. Foi nesse instante que o impossível aconteceu. Fechei os olhos e senti como se uma mão repousasse sobre minha cabeça. Ninguém me tocou, mas eu senti. E ouvi dentro da alma aquela mesma voz suave, firme, santa. Miguel, tu falavas de mim, mas não me conhecias. Hoje eu te mostro quem eu sou. Aquela frase me quebrou completamente. Comecei a soluçar. Minhas mãos tremiam e senti um calor percorrer meu corpo inteiro. Era como se algo se partisse dentro de mim e um novo homem começasse a nascer. Enquanto eu chorava, uma irmã orava em voz baixa perto de mim. Senhor, abençoa este homem. Eu não sei quem ele é, mas o Senhor sabe. E era verdade. Ela não me conhecia, mas Deus me conhecia desde sempre. Naquele dia eu entendi o que era sentir o Espírito Santo. Não era êxtase, não era euforia, era quebrantamento. Era o peso da glória de Deus me mostrando que Ele não precisa de pompa para ser glorioso. Quando a oração terminou, fiquei ainda ajoelhado. Não conseguia me levantar. Sentia que se abrisse os olhos, veria o próprio Cristo ao meu lado. E de alguma forma, eu sabia que Ele estava ali. Depois do culto, tentei sair discretamente, mas um irmão veio até mim. Ele apertou minha mão e disse, meu irmão, Deus te visitou hoje. E quando Ele visita, nunca é em vão. Olhei para ele e apenas respondi, eu sei. E saí dali com o coração em pedaços, pedaços santos que Deus estava reconstruindo. A cada passo, eu sentia como se ainda ouvisse o eco daquele hino dentro de mim. Ele é fiel. Naquele dia, descobri que a música pode ser uma ponte entre o céu e a terra, quando é o Espírito quem rege, e entendi também que a fé verdadeira não nasce de cerimônia, mas de rendição. Voltei para casa em silêncio, ainda vestido de batina, mas com o coração despido. Sentei no sofá, olhei para o crucifixo na parede e disse baixinho, Senhor, por que nunca te senti assim antes? E mais uma vez a resposta veio,
não aos ouvidos, mas à alma, porque tu buscavas nas paredes o que só existe no altar do coração. Chorei novamente, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alguém que finalmente havia encontrado o que procurava há uma vida inteira. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma oração simples, sem velas, sem livro, sem ritual. Senhor, se o que eu vivi hoje é teu espírito, não me deixes perder isso nunca mais. E ele respondeu, no silêncio, na paz, na certeza de que o céu estava finalmente morando dentro de mim. Depois daquele domingo em que chorei ao som do hino, passei a viver uma luta dentro de mim. Por um lado havia o padre Miguel, o homem de batina, estudado, respeitado, fiel à tradição católica. Por outro, havia o Miguel que se ajoelhou no chão de uma congregação simples e sentiu algo que nenhum estudo teológico havia me proporcionado: a presença viva de Deus. Durante a semana, não consegui parar de pensar naquele culto. O hino, a oração, o silêncio. Tudo parecia ter deixado um perfume espiritual no meu coração. E por mais que eu tentasse me concentrar na missa, nas confissões e nos ritos da paróquia, algo dentro de mim dizia: volta lá, ainda não terminou. No domingo seguinte obedeci. Vesti uma roupa simples, deixei a batina pendurada, peguei um táxi e fui até o mesmo templo. No caminho, o motorista curioso perguntou: o senhor é padre, né? Vai rezar missa? Sorri de leve e respondi: hoje não. Hoje vou ouvir Deus falar comigo. Quando cheguei, o culto ainda não havia começado. Sentei-me mais à frente dessa vez. O ambiente era o mesmo, simples, limpo, silencioso. E como da primeira vez, ninguém conversava. Cada um chegava e se ajoelhava. Era uma reverência que falava mais alto do que qualquer sermão. O cooperador, um homem de uns 60 anos, levantou-se e abriu a Bíblia. Não havia anotações, não havia tema impresso, não havia nenhum papel. Ele simplesmente abriu e começou a ler com a voz firme e pausada. E disse o Senhor: eu te escolhi, ainda que não entendas agora o porquê. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Meu corpo inteiro arrepiou. Aquelas palavras me atravessaram como uma flecha. Eu sabia. Era para mim. Olhei ao redor tentando disfarçar, mas a voz dele continuou, cada vez mais intensa. Há homens que servem a Deus por tradição, e há homens que ele chama para conhecer o mistério do Espírito. E quando Deus chama, não há como resistir. Meu coração disparou. As mãos começaram a suar. Eu sentia que Deus estava revelando algo profundo. Era como se aquele cooperador estivesse lendo o meu passado, página por página. Ele levantou os olhos e por um segundo seus olhos cruzaram com os meus. Não era um olhar humano. Era como se ele visse além. E então ele disse com voz trêmula: o Senhor fala a um servo que carrega um peso no coração. Ele fala assim: eu te tirei da religião dos homens para te mostrar o caminho da salvação verdadeira. Não temas perder o que construíste, porque eu vou te dar o que jamais encontraste. Senti o chão sumir sob meus pés. As lágrimas voltaram. Cada palavra dele parecia uma faca santa abrindo o meu peito, não para ferir, mas para libertar. Eu queria entender como aquele homem simples, sem diploma, sem púlpito dourado, podia saber tanto sobre mim. Mas no fundo eu sabia. Não era ele quem falava. Era Deus. O cooperador continuou, e agora sua voz ganhava força. O Senhor visita um homem aqui que conhece os altares da terra, mas ainda vai conhecer o altar do céu. Ele vai te usar para mostrar que não é preciso coroa para servir a Cristo, basta um coração quebrantado. As palavras ecoavam dentro da minha alma como trovões espirituais. Senti-me nu diante de Deus. Tudo o que eu sabia, tudo o que eu havia estudado, todos os anos de liturgia, pareciam pequenos diante daquilo que eu estava vivendo. E foi então que aconteceu algo que me marcou para sempre. O cooperador fechou a Bíblia, respirou fundo e disse com lágrimas nos olhos: eu não sei por que estou dizendo isso, mas o Senhor manda te dizer: eu te chamei pelo nome e te vi antes que fosses padre. Te coloquei neste lugar porque aqui não há títulos, há almas. Nesse momento, o Espírito Santo me dominou de tal maneira que perdi as forças. Ajoelhei ali mesmo. Chorei como uma criança. Minhas mãos tremiam e eu só conseguia repetir: Senhor, eu te ouvi. Eu te ouvi. Senti um calor suave tomar meu corpo inteiro. Era como se o próprio Deus estivesse ali, me abraçando, dizendo:
Bem-vindo à verdade. O cooperador, sem saber o que estava acontecendo dentro de mim, continuou falando. Mas eu já não ouvia com os ouvidos, eu ouvia com o coração. Cada palavra parecia me limpar, me curar, me despir de um peso que eu carregava há anos. Quando o culto terminou, ninguém veio falar comigo. Ninguém me cercou, ninguém me exaltou. E foi exatamente isso que me fez perceber. Eles não buscavam aplausos, buscavam Deus. Saí do templo com os olhos marejados. O sol da manhã batia no rosto e parecia mais quente do que nunca. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, uma voz dentro de mim disse: Miguel, tu não és mais o mesmo. Sentei no banco e fiquei olhando para o nada. Minha mente revivia cada palavra que o cooperador havia dito. Eu te vi antes que fosses padre. Te chamei pelo nome. Como ele poderia saber disso? Como poderia falar com tanta precisão? E a resposta era simples, ele não sabia. Deus sabia. Naquela noite, ao deitar, olhei para o teto e disse baixinho: Senhor, o que está acontecendo comigo? E a resposta veio, calma, firme e doce: Estou te libertando da religião, para te dar comunhão. Fechei os olhos e comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Eu compreendi que a verdadeira fé não está em recitar o que se aprendeu, mas em viver o que se sente. Passei a semana em silêncio, refletindo sobre tudo, e quanto mais pensava, mais percebia o contraste entre o que eu tinha e o que encontrei naquele lugar. Na paróquia, as pessoas me chamavam de pai. Na congregação, me chamavam de irmão. E pela primeira vez, entendi que o céu não tem hierarquia, tem família. O cooperador não sabia, mas suas palavras haviam mudado minha vida para sempre. Elas eram como chaves abrindo portas antigas dentro do meu coração. E o mais incrível é que ele não precisou de teologia, de palco ou de poder. Bastou ser um vaso nas mãos de Deus. A partir daquele dia, comecei a ver o mundo com outros olhos. A fé já não era teoria, era a vida pulsando dentro de mim. E quanto mais eu me rendia àquela presença, mais entendia que Deus fala com quem se cala para ouvir. Eu nunca imaginei que um simples convite para assistir a um culto da congregação cristã no Brasil mudaria completamente o rumo da minha vida. Eu, um padre formado, acostumado aos ritos, às cerimônias, às palavras ensaiadas, estava prestes a ter o maior encontro da minha história, não com uma instituição, mas com o próprio Deus. Aquele domingo amanheceu diferente. O céu estava limpo, e o ar tinha uma paz que eu não sabia explicar. Quando cheguei em frente ao templo, fiquei parado por alguns segundos. Não havia cruzes douradas, nem imagens, nem letreiros chamativos. Só um prédio simples, cinza, com uma frase discreta sobre a porta: A paz de Deus. 3 palavras, mas que ecoaram no fundo da minha alma como se alguém as tivesse sussurrado direto dentro do meu coração. Entrei. Tudo estava em silêncio. Nenhum som de instrumentos, nenhuma conversa alta, nenhum ensaio de coral. Apenas o som suave de bancos de madeira sendo ocupados, pessoas se ajoelhando, e um clima que eu só posso descrever como reverência viva. Era como se cada um ali soubesse que não estava diante de homens, mas diante do próprio Deus. Sentei-me num dos últimos bancos, tentando não chamar atenção. Eu não usava batina, queria apenas observar. Mas algo começou a acontecer dentro de mim. O silêncio, que antes parecia desconfortável, começou a se tornar sagrado. Eu sentia uma presença, um calor no peito, uma paz que nunca havia sentido nem mesmo nas missas mais solenes. Quando o cooperador se levantou para iniciar o culto, sua voz era simples, sem microfone, sem ensaio. Ele apenas disse: A paz de Deus, irmãos. E aquela saudação tão pequena atravessou o ar e me atingiu como uma flecha. A paz de Deus não era um cumprimento comum. Era como se alguém tivesse colocado a mão sobre o meu coração e dito: É disso que você precisa. O momento em que o céu se abriu, a leitura foi feita em silêncio total. Nenhum papel preparado, nenhum roteiro. O cooperador abriu a Bíblia e começou a ler em voz firme: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Aquelas palavras me atravessaram como fogo. Eu, que tanto pregara sobre transformação, percebi ali que ainda não havia sido transformado. Eu falava de Deus, mas nunca havia sido tocado por Ele dessa forma. Naquele instante, tudo o que eu sabia, todos os meus estudos, títulos e rituais,
Pareceram pequenos diante da simplicidade daquele momento. Enquanto ele falava, notei lágrimas caindo do meu rosto sem que eu percebesse. O padre que tantas vezes consolou os outros, estava agora sendo quebrado. Senti como se o próprio Espírito Santo estivesse me desnudando por dentro, mostrando que a verdadeira fé não se encontra no ritual, mas no arrependimento sincero e na presença viva de Deus. Olhei ao redor. Homens simples, mulheres de véu, jovens de olhos fechados, crianças com as mãos cruzadas. Ninguém se exaltava. Ninguém competia. Era o Espírito quem conduzia tudo. E pela primeira vez em muitos anos, eu não quis mais liderar. Eu quis apenas ouvir. O choro que lavou minha alma quando o cooperador disse: se algum visitante quiser se ajoelhar, o altar está aberto. Aqui todos somos iguais diante de Deus. Eu não resisti. Levantei-me devagar, caminhei até a frente e me ajoelhei. As lágrimas escorriam livremente. Eu não me importava mais com quem estava olhando. Não me importava com o passado, com a batina, com o título. Naquele momento, eu era apenas um pecador diante do Criador. E foi ali, ajoelhado no chão frio, que senti algo que nunca tinha experimentado. Uma presença tão forte, tão doce, que me fez soluçar como uma criança. Era o Espírito Santo, eu sabia. Ele me envolveu, me preencheu, me fez ver que Deus nunca quis o meu cargo. Ele queria o meu coração. As palavras começaram a sair dos meus lábios quase sem controle. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E foi como se o céu se abrisse dentro de mim. Aquele vazio que me acompanhava há anos, mesmo dentro das igrejas, mesmo nos altares, simplesmente desapareceu. Eu sentia paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento humano. O padre que entrou. E o filho que saiu. Quando o culto terminou, ninguém veio me perguntar quem eu era. Ninguém me julgou. Alguns apenas me abraçaram e disseram: a paz de Deus, irmão. E foi isso. Simples, puro, verdadeiro. Eu percebi que não havia hierarquias ali. Nenhum homem maior que o outro. O Espírito Santo era o único guia, e todos se submetiam à sua voz. Saí do templo e fiquei parado na calçada por alguns minutos, olhando para o céu. O sol estava se pondo, e eu me sentia novo. Era como se um peso de décadas tivesse sido arrancado de mim. Eu entrei ali como padre, mas saí como filho. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu comecei a frequentar os cultos, sempre sentado no mesmo banco, ouvindo, aprendendo, sendo moldado. E em cada reunião, em cada palavra inspirada, o Espírito continuava a trabalhar dentro de mim, tirando camadas de orgulho, vaidade e religiosidade que me cegavam há anos. Reflexão final hoje. Eu entendo o que aconteceu naquele dia. Deus me levou àquele templo não para mudar de religião, mas para me mostrar que Ele é maior do que qualquer placa. A verdadeira igreja é feita de corações rendidos, de vidas quebrantadas, de pessoas que vivem a fé com simplicidade e pureza. E se alguém me perguntar o que senti ali, eu respondo sem medo. Eu não encontrei uma nova igreja. Eu encontrei o Deus que eu pregava, mas ainda não conhecia de verdade. Depois daquele primeiro culto, meu coração não conseguiu mais voltar a ser o mesmo. Eu tentava seguir a rotina da paróquia, preparar homilias, celebrar missas, atender confissões, mas algo dentro de mim havia despertado. O eco daquela saudação, a paz de Deus, e o calor do Espírito que senti naquele templo simples continuavam ressoando em cada pensamento meu. Eu, que sempre associei o mover de Deus a coros afinados, incensos, ritos e liturgias perfeitas, agora me via silenciado por algo que não se explicava com palavras. Aquele silêncio da congregação cristã, que antes me parecia estranho, começou a se tornar a voz mais alta que já ouvi. O culto do silêncio voltei. No domingo seguinte, sentei no mesmo banco, no mesmo lugar discreto do fundo. Ninguém me perguntou nada. Ninguém me olhou diferente. Apenas me cumprimentaram com um sorriso sereno e o mesmo cumprimento celestial. A paz de Deus, irmão. Não havia coros ensaiados, não havia músicos afinando instrumentos. E, no entanto, o ambiente era cheio de uma presença viva. Um silêncio tão profundo que parecia respirar. Cada pessoa ali orava em silêncio. Cada alma parecia conversar com Deus diretamente, sem precisar de microfones, sem intermediários. Eu observei atentamente. Havia algo de extraordinário naquela simplicidade.
Enquanto nas minhas missas eu buscava comover as pessoas com palavras e canto, ali, o Espírito Santo comovia corações sem som algum. O silêncio daquela congregação não era ausência de som, era a presença divina concentrada. Quando o cooperador se levantou, não havia pressa. Ele olhou para a igreja, abriu a Bíblia e começou a falar. Não gritou, não dramatizou, não pediu aplausos. Apenas falou como quem ouve antes de dizer. E a cada frase, parecia que o Espírito Santo soprava sobre os bancos, tocando cada coração individualmente. Uma voz que não vem dos lábios a certa altura, percebi algo curioso. Enquanto ele falava, eu comecei a ouvir dentro de mim frases que ele não estava dizendo. Era como se Deus mesmo estivesse traduzindo a mensagem para o meu coração. Você fala muito sobre mim, mas quando foi a última vez que me ouviu? Aquela voz interior era suave, mas firme. Eu sabia que não era minha consciência. Era o Espírito me chamando para uma comunhão que eu nunca havia experimentado. Durante anos, eu falei sobre Deus para multidões, mas nunca havia parado para ouvir Deus em silêncio. O som dos microfones, o eco das paredes da catedral, os rituais e os hinos haviam me cercado. Mas também me impedido de escutar o essencial. A voz do Espírito Santo, que não grita, mas sussurra. As lágrimas de um padre que aprendeu a ouvir enquanto o culto seguia, percebi lágrimas descendo outra vez. Mas dessa vez, não eram de tristeza. Eram de entendimento. Eu estava entendendo o que significa realmente estar na presença de Deus. Ali não havia distrações. Não havia palmas, nem gritos, nem performance. Apenas corações rendidos. E eu comecei a perceber. A verdadeira fé não precisa de espetáculo. Precisa de silêncio para Deus agir. Foi nesse momento que o cooperador fez uma pausa longa e a igreja inteira permaneceu em absoluto silêncio. Por alguns segundos ninguém se moveu. E naquele intervalo de silêncio, Deus falou comigo. Não com palavras audíveis, mas com uma presença que preencheu tudo. Foi como se o próprio ar estivesse vivo. Eu senti um calor subir pelo corpo. Um amor inexplicável me envolvendo por completo. Eu queria ficar ali para sempre. Meu filho, eu nunca precisei das tuas cerimônias. Eu sempre quis o teu coração. Essas palavras ecoaram dentro de mim e eu chorei como uma criança. Eu percebi que durante anos servi a Deus com a mente, mas não com a alma. Fiz de tudo para impressionar os homens, mas esqueci o que realmente impressiona o céu. Um coração quebrantado. O templo sem som, mas cheio de glória ao final do culto, não havia euforia. Mas havia uma paz que não se encontra em lugar algum deste mundo. Eu olhava para aquelas pessoas simples, donas de casa, pedreiros, jovens, idosos, e via um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto nem nos teólogos mais eruditos. Ali, eu entendi que o Espírito Santo não depende de estrutura. Ele habita onde há santidade, reverência e pureza de coração. E quanto mais o homem se cala, mais o Espírito fala. No meu coração nasceu uma certeza. O verdadeiro poder de Deus não precisa de palco, nem de luz, nem de som. Ele precisa apenas de espaço. E o silêncio da congregação é o maior espaço que um homem pode dar para Deus agir. O silêncio que cura naquela noite, quando voltei para casa, não consegui dormir. Sentei na cama, fechei os olhos e voltei a sentir aquele mesmo silêncio sagrado. Nenhum barulho, nenhuma música, e ainda assim uma sensação de que o céu estava ali comigo. Percebi que Deus havia me curado de algo que eu nem sabia que estava doente, a necessidade de ser ouvido pelos homens. Eu não queria mais falar, eu queria escutar. Comecei a entender que o silêncio não é vazio. Ele é a linguagem do Espírito Santo. Porque quando a boca se cala, o coração fala. E quando o coração se cala, Deus fala. Uma nova forma de servir nos dias seguintes, minha relação com o ministério mudou. Nas celebrações, comecei a deixar pausas, a dar espaço para o Espírito agir. E foi incrível. Onde antes eu falava muito e poucos se emocionavam, agora eu falava pouco. E muitos se comoviam. Um dia uma senhora me procurou depois da missa e disse: "Padre, hoje o senhor falou menos. Mas parece que Deus falou mais." Naquele instante eu entendi. A presença de Deus não está na eloquência, mas na unção. E a unção vem de um coração que aprendeu a se calar para ouvir o céu. O silêncio da congregação cristã no Brasil me ensinou algo que nem os maiores seminários me ensinaram. Não é o volume da voz que convence o mundo, é o peso da presença de Deus.
E essa presença não se conquista com estudo, mas com rendição. O padre que descobriu o Deus do silêncio hoje, sempre que alguém me pergunta o que mudou depois de visitar aquela igreja, eu respondo com simplicidade. Descobri que o Deus que ouve as orações também fala, mas ele fala no silêncio. Foi ali, sem microfone, sem cânticos ensaiados, sem aplausos, que aprendi a reconhecer o som mais bonito do mundo. O som do Espírito Santo entrando num coração arrependido. Toda vez que o culto termina e o cooperador diz com voz calma: "A paz de Deus, irmãos", eu fecho os olhos e sinto o mesmo arrepio da primeira vez. Aquele toque suave que não vem dos ouvidos, mas da alma. Depois de tantas semanas visitando os cultos, eu já me sentia parte daquele povo. Não oficialmente, é claro, mas espiritualmente sim. Algo em mim havia sido transformado. O padre, cheio de certezas teológicas e respostas prontas, agora se tornara um homem que aprendeu a ouvir. Mas naquele domingo, Deus me preparava para algo diferente. Algo que eu jamais planejei. Nem poderia planejar. O culto estava cheio. Eu cheguei cedo. Sentei no mesmo banco de sempre, o coração tranquilo. O cooperador iniciou o serviço como de costume. Leitura, cântico, oração. O espírito pairava de maneira suave, quase palpável. Até que no meio do culto o cooperador disse: "Se algum visitante sentir de testemunhar o que Deus tem feito em sua vida, o lugar está aberto. Aqui ninguém fala por costume, mas por direção do Espírito." E foi como se uma corrente elétrica percorresse meu corpo. Minhas mãos começaram a suar. O coração acelerou e eu sabia. Deus estava me chamando. Um silêncio que pesava por alguns segundos. O templo ficou em total silêncio. Eu olhava para frente e via o cooperador esperando pacientemente. A igreja inteira aguardava, quieta. Ninguém se movia. E naquele silêncio, eu ouvi claramente dentro do meu coração: "Hoje você não vai falar como padre. Vai falar como filho." Fechei os olhos e respirei fundo. Levantei-me devagar. E enquanto caminhava até o púlpito, senti cada passo pesar como se fosse uma confissão. Não porque eu tivesse medo, mas porque sabia que estava prestes a me despir de tudo que me definia até ali. Quando cheguei à frente, o cooperador me olhou nos olhos e apenas assentiu, com um leve sorriso. Não me apresentou. Não fez discursos. Apenas esperou. E ali, diante de todos, pela primeira vez, eu falei sem microfone, sem batina e sem papel. Eu era um padre. Minha voz saiu trêmula. Irmãos, eu não sei nem por onde começar. Eu era um padre. O sussurro coletivo que percorreu o templo foi suave, mas perceptível. Eu continuei. Passei anos falando sobre Deus, estudando sobre Ele, pregando sobre Ele, mas há poucas semanas eu o encontrei. Aqui, minha garganta travou. As lágrimas vieram, e eu não consegui segurá-las. Eu entrei nesta igreja como quem visita uma curiosidade. Mas quando ajoelhei aqui na frente, foi como se o próprio céu tivesse se aberto sobre mim. E eu percebi que eu conhecia a religião, mas não conhecia o Espírito Santo. Os irmãos começaram a baixar as cabeças. Alguns choravam em silêncio. Durante anos eu falei de um Deus distante, cheio de ritos e regras. Mas aqui eu vi algo que não tem em lugar nenhum. Um Deus vivo que fala, que toca, que cala o homem para se revelar no silêncio. Eu parei por um instante. O cooperador tinha os olhos marejados, e, pela primeira vez, senti que o Espírito estava conduzindo minhas palavras, não a minha razão, mas o coração. Eu vim para observar. Mas Deus me quebrou. Eu vim como padre, e Ele me fez filho. Eu vim cheio e Ele me esvaziou. As palavras saíam sozinhas, sem ensaio. Era o Espírito Santo que falava por mim. A igreja em lágrimas. Enquanto eu falava, o ambiente mudou. Um quebrantamento desceu sobre o templo. O silêncio se transformou em um mar de lágrimas. Ninguém gritava, ninguém aplaudia, mas todos choravam. Era como se o próprio Espírito estivesse testemunhando comigo. Hoje eu entendo o que Jesus quis dizer quando falou com Nicodemos. É preciso nascer de novo. E eu nasci, dentro desta casa, no meio de irmãos que não sabiam quem eu era, mas me amaram mesmo assim. Minha voz falhou, e eu me apoiei no púlpito. Olhei para aquelas pessoas simples, e percebi que a glória de Deus estava ali, pairando sobre todos. Eu não sei qual será meu caminho daqui para frente, mas eu sei de uma coisa:
Nunca mais serei o mesmo, porque aqui o Espírito Santo me mostrou o que é servir a Deus em verdade. O cooperador se levantou, com os olhos cheios de lágrimas, e disse apenas: "Glória a Deus, irmão. A paz de Deus seja contigo." E naquele instante a igreja inteira respondeu em uníssono: "Amém." Aquele amém soou como um trovão suave, ecoando nas paredes, subindo ao céu. Era como se o próprio Deus confirmasse: "Este é meu filho que estava longe e voltou." O fim de uma era depois daquele culto, não houve comentários nem aplausos, apenas abraços. Irmãos simples se aproximavam, me apertavam a mão e diziam: "A paz de Deus, irmão. Que Ele continue te guiando." E o mais lindo de tudo, ninguém me chamou de padre. Ninguém me tratou diferente. Eu era apenas mais um servo entre servos, e foi a primeira vez em toda a minha vida que me senti livre. Nos dias seguintes comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Percebi que por anos eu vivi preso a uma estrutura onde o homem precisa de voz, mas Deus precisa de coração. E naquela congregação Ele havia me mostrado isso da forma mais poderosa possível, me calando para depois me usar. O testemunho que correu o acontecimento daquele dia se espalhou rápido. Algumas pessoas da cidade comentaram que um padre havia falado na congregação. Eu soube depois que alguns colegas padres ficaram curiosos, outros chocados. Mas o que me impressionou foi o que veio de dentro da própria congregação. Ninguém transformou aquilo em espetáculo. Ninguém gravou, ninguém expôs. Apenas oraram por mim. E esse gesto simples me ensinou mais sobre o amor de Deus do que qualquer sermão teológico. Quando a fé é verdadeira, não precisa de palco. Ela se espalha sozinha. E foi o que aconteceu. Pessoas começaram a me procurar em segredo, pedindo oração, pedindo conselho. Não como padre, mas como alguém que tinha sido tocado de verdade. Um coração renascido hoje, quando olho para trás, percebo que aquele testemunho não abalou apenas o altar. Ele abalou a minha alma. Porque Deus não queria apenas que eu testemunhasse para os outros. Ele queria que eu testemunhasse para mim mesmo o que Ele é capaz de fazer. Eu entrei naquele púlpito com medo. Saí com a certeza de que o Espírito Santo fala por quem se entrega. E desde então tenho vivido uma nova fé, simples, silenciosa e viva. O altar da congregação não é um palco. É um lugar de rendição. E foi ali que um padre descobriu que, quando o homem se cala, Deus fala, age e transforma. Reflexão final: Deus me tirou da batina para me vestir de humildade. Me tirou do altar dourado para me colocar num banco de madeira. E ali, entre pessoas anônimas, Ele me deu a maior revelação da minha vida. Não há poder maior do que a presença de Deus quando o coração é sincero. Hoje, se alguém me pergunta quem eu sou, eu respondo sorrindo: sou apenas um homem que foi alcançado pelo silêncio de Deus e aprendeu a falar por meio dele. Naquele dia em que subi ao púlpito e abri meu coração diante da congregação cristã, eu não imaginava que o testemunho seria o ponto final de uma vida e o primeiro verso de outra. Eu ainda usava a batina, ainda tinha compromissos marcados, celebrações agendadas, compromissos sacerdotais, mas por dentro eu já não era o mesmo. Algo havia se rompido dentro de mim. Uma corrente antiga, invisível, que me prendia à formalidade, ao medo e ao dever. Agora, o que me movia não era mais o som dos sinos da catedral. Era o sussurro do Espírito Santo. O despertar na manhã seguinte ao culto. Levantei-me cedo. O sol atravessava a janela do quarto simples da casa paroquial e iluminava minha batina pendurada no cabide. Ela estava ali, impecável, como sempre. Mas pela primeira vez, eu olhei para ela e senti um peso. Aquela roupa que por tantos anos representou fé e vocação, agora parecia um símbolo de distância. Um lembrete do Deus que eu falava, mas não ouvia. Do altar que eu subia, mas no qual raramente chorava. Peguei a batina nas mãos, sentei na cama e comecei a chorar. Não um choro de tristeza, mas de libertação. Eu entendi. Deus estava me chamando para algo que não cabia mais naquela veste. Senhor, se for a tua vontade, tira de mim o que for preciso, mas não me tire mais a tua presença. Aquelas palavras saíram entre soluços, e quando terminei a oração, senti uma paz tão profunda que não há como descrever. Era como se o céu dissesse: eu te chamei e agora é só me seguir. A decisão: passei dias em oração. Evitei falar com muitos. Queria ouvir apenas a voz de Deus.
Fui ao templo da congregação todas as noites daquela semana, sentando no mesmo banco de sempre, apenas para ficar ali em silêncio. Cada culto era uma nova revelação. O Espírito falava comigo de maneiras sutis, num testemunho, num hino, numa leitura. Até que, em um culto de quarta-feira, um cooperador leu uma passagem que parecia ter sido escrita só para mim. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Foi como se o próprio Cristo tivesse dito aquilo diretamente ao meu coração. Eu abaixei a cabeça e as lágrimas voltaram. A decisão estava tomada. Eu sabia o que precisava fazer. Naquela noite voltei para casa e sentei diante da batina novamente. Toquei o tecido com carinho, lembrando de todas as missas, casamentos, batizados, confissões. Lembrando dos olhares das pessoas que confiavam em mim como líder espiritual. Mas, no fundo, percebi algo doloroso. Eu havia ensinado muito sobre Deus, mas havia esquecido de deixar Deus me ensinar. Peguei a batina, dobrei com respeito e a guardei em uma caixa. Não em desprezo, mas em gratidão. Eu sabia que aquele capítulo havia se encerrado. O homem de batina morreu. Nasceu o homem do Espírito. O dia do adeus no domingo seguinte fui à paróquia pela última vez. As paredes frias da igreja pareciam mais silenciosas do que nunca. Eu caminhei até o altar, olhei para o crucifixo e fechei os olhos. Senhor, obrigado por tudo o que vivi aqui. Mas eu quero te servir onde a tua voz for livre, onde o teu espírito for dono do altar. O sino da igreja soou pela última vez enquanto eu deixava o local. O vento frio daquela manhã bateu no meu rosto, e eu senti, de verdade, que estava renascendo. A partir daquele dia, comecei a viver pela fé, sem salário, sem título, sem cargo, mas com algo que nunca tive antes, presença. O novo caminhou, os irmãos da congregação me receberam com carinho, sem perguntas, sem julgamentos. Ninguém quis saber por que deixei o sacerdócio. Apenas me abraçaram e disseram, a paz de Deus, irmão, que Ele te sustente. E isso bastou. Comecei a ajudar nos cultos, não como líder, mas como servo. Limpava bancos, ajudava nas coletas, acompanhava os jovens. E em cada gesto simples, sentia uma alegria que nunca encontrei nos grandes altares. Um dia, o cooperador me chamou e disse, irmão, a gente percebe a obra de Deus na sua vida. Continue firme. Aqui não se busca posição, se busca comunhão. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma. Comunhão e não posição. Era tudo o que eu sempre quis, mas nunca encontrei antes. O testemunho se espalhar com o passar dos meses, pessoas começaram a me procurar. Não para ouvir o padre, mas o homem que encontrou Deus em silêncio. Homens, mulheres, jovens, até colegas do antigo ministério vieram conversar comigo. Um deles, com lágrimas nos olhos, me disse, eu celebro missas todos os dias, mas não sinto mais nada. O que você encontrou lá dentro? E eu respondi com simplicidade. Eu encontrei o Espírito Santo. E ele não cabe em paredes nem em roupas. Ele habita onde há verdade. Muitos ficaram tocados. Alguns começaram a visitar os cultos. Outros se afastaram de mim. Mas eu não julguei ninguém. Aprendi na congregação que a fé verdadeira não precisa ser imposta. Ela se revela. A conversão que mudou o padre hoje, quando olho para trás, vejo um abismo entre quem eu era e quem me tornei. Antes, eu pregava sobre Deus. Agora eu vivo com Ele. Antes eu falava de Espírito. Agora eu sinto o Espírito. A batina ficou para trás, mas a fé floresceu. A estrutura caiu, mas o altar dentro de mim foi reconstruído. Aprendi que não é preciso romper com a religião para conhecer Deus. É preciso romper com o orgulho, porque enquanto o homem busca ser visto, Deus busca ser sentido. E foi isso que a congregação me ensinou. A presença de Deus não se explica, se vive. Uma nova missão hoje. Já não sou padre, nem pastor, nem teólogo de púlpito. Sou apenas um irmão que aprendeu o valor da humildade. Participo dos cultos com o mesmo fervor da primeira vez, ainda emocionado quando ouço alguém dizer, a paz de Deus, irmão. Essas palavras que um dia me quebraram, hoje são meu alimento diário. E quando me perguntam se não sinto falta do título, eu respondo sorrindo. Perder o título foi o preço para ganhar a presença. O Espírito Santo não me tirou da igreja. Ele me levou para dentro de Deus.
E toda vez que me ajoelho no banco da congregação e sinto aquele silêncio sagrado, eu lembro do homem que um dia foi padre e do filho que agora vive para o Pai.